hoje o Flamengo recebe o Grêmio pelo Brasileirão. Bora pro Maracanã então falar com Débora Gares. Hein, Débora? Flamengo desfalcadaço para esse jogo, né? Pois é, Escobar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. São 7 desfalques no total. Os 5 convocados, né? Varela, Vinha, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. E também o Alan e o Ayrton Lucas, que estão com problema na coxa. Com isso, o técnico Tite deve improvisar 2 jogadores. Os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz. A escalação deve ficar mais ou menos assim, ó. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno com Davi Luiz na zaga e o Léo Pereira na lateral esquerda. No meio-campo, Léo Ortiz como primeiro volante, com o Igor Jesus e o Lohan. E lá na frente, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o Flamengo ainda terá pelo menos mais 5 jogos de Brasileirão sem esses jogadores. Então, a partida de logo mais é um primeiro teste para a comissão técnica entender como manter o bom desempenho do time ao longo desse período de tantas ausências, Escobar. Pois é, você falou em bom desempenho, o momento é bom do Flamengo. Ele vem de 5 vitórias, né, Débora? 340... Momento bom mesmo. 5 vitórias seguidas, 16 gols marcados, apenas um sofrido, aquele aplicado pelo Vasco aqui no Maracanã, naquela goleada histórica feita pelo Flamengo, 6-1 sobre o adversário, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Mas o rubro-negro acabou perdendo, né, a liderança da competição para o Botafogo, só que temporariamente. Pode recuperar hoje à noite, desde que vença o Grêmio logo mais, já que tem 14 pontos contra 16 do adversário. Expectativa de mais de 50 mil torcedores para essa partida logo mais, com bola rolando a partir de 8 horas da noite, transmissão ao vivo e exclusiva no Premiere. Escobar, eu volto com você. Débora Gares, em cima da notícia em todos os lugares. Valeu, Débora. Um abraço para você, bom trabalho. Hoje, você já falou a semana inteira, mas a gente é pago para falar. Até porque tem uma audiência rotativa, né? Isso Nem é sempre a verdade. pessoa que está assistindo hoje assistiu ontem. Aliás, vamos mandar um beijo para todo mundo que almoça com a gente todo dia. Beijo. Ontem eu recebi uma foto de um casal almoçando no Dia dos Namorados com a gente. Um beijo para todo mundo que E sabe qual é o almoça melhor com a gente. elogio, pelo menos na minha opinião, que eu posso receber? Olha, eu mudei minha rotina para assistir o programa verdade, de vocês. eu também. Quando a pessoa muda a rotina, é porque de fato ama o nosso programa. Um beijo. Então, para você que ama o nosso programa, eu vou repetir aqui a escalação do Flamengo para pegar o Grêmio daqui a pouco no Maracanã, às 8 horas da noite. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira fazendo a função de lateral esquerdo, 2 volantes, Léo Ortiz fazendo a função de volante, ou seja, improvisado, mas ele já fez essa função anteriormente no Red Bull Bragantino, e aí o Igor Jesus atuando ao lado dele. Os 2 meias, Gerson e Lohan, e os 2 atacantes, Everton, Cebolinha e Pedro. Ô, Lucas Pedrosa, você com sua careca de HD, dos improvisados aí, que a gente tem o Léo Pereira do lado esquerdo e o Léo Ortiz como volante, quais já fizeram essas funções, ou no Flamengo ou em outro time? Eu acho que o próprio Léo Ortiz no Flamengo já fez alguns minutos, não ficou como volante? Ou não? Ambos já fizeram Não, a função, né? Ambos já fizeram a função, o Léo Pereira na lateral esquerda e o próprio Léo Ortiz como volante no Red Bull Bragantino. Pouquíssimos jogos, mas já fez também. Eu já falei aqui, eu acho que o Léo Ortiz tem qualidade suficiente para fazer essa função. A gente tem que ver dentro do jogo, porque jogar de zagueiro e de volante são funções completamente diferentes. Uma você joga de costas, outra você joga de frente. Uma você tem a responsabilidade de fazer uma saída de bola justamente de costas, e isso é difícil, porém o Léo Ortiz tem muita facilidade com as 2 pernas, isso já ajuda ele bastante. E no caso do Léo Pereira, eu acredito que ele vai fazer muitas vezes a função de terceiro zagueiro para ele poder fazer essa saída de 3 que a gente comentou aqui diversas vezes no programa, que é uma saída muito natural desse time e é uma saída muito utilizada no futebol, onde você desce esse lateral para poder fazer a saída de 3 e libera os alas. Nesse caso, o Flamengo vai poder ter o Everton Cebolinha, que é uma válvula de escape muito grande, e o próprio Lohan ou o próprio Gerson podem inverter nessa ponta direita, né? E além do Wesley, que também é um cara que, para mim, ofensivamente, ele é muito melhor do que defensivamente. Então a gente tem um Flamengo aí que tem funcionalidades, tem versatilidade, tem velocidade, tem qualidade também, que apesar dos desfalques por conta da data FIFA, por conta da Copa América, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer hoje o Grêmio, principalmente sem o Diego Costa. Venê, deixa eu ver a foto de um possível reforço do... Pior que tá nele mesmo. Foi por acaso. Inclusive, Não pode falar só agora, finalizando esse comentário. Por exemplo, do lado esquerdo, embora muita gente fique preocupado com o Léo Pereira, que ele não vai tanto, obviamente, ele é zagueiro, vai fazer o papel de lateral, mas o Cebolinha, ele consegue fazer
essa recomposição defensiva muito bem. Já do outro lado, o Gerson não faz tanto. Então o Wesley vai ter que trabalhar bastante. É curioso, né? Sim. Se a gente está falando de um cara que tem de origem ali um poder defensivo como volante, uma boa saída de bola, que é o caso do Gerson, e o Cebolinha, que sempre foi ali um atacante, e aí quando você coloca ele como os dois numa mesma função, só que espelhados, e você tem um cara, o atacante marca melhor que o antigo zagueiro. Isso é muito curioso de você E é por isso, pensar. na minha opinião, o Cebolinha ele consegue render mais no esquema tático do Tite do Sim. que o próprio Bruno Henrique, por exemplo. Perfeito. Que é quem disputa a posição. Sabe quem com era ele. assim? O Vitor Sá. Muito bom. Vitor Sá tinha um poder ofensivo muito grande e um poder defensivo muito grande também. Sim. É o mesmo caso do Cebolinha. E, na minha opinião, esse é o passo para a modernidade do futebol. Eu acredito que a gente vai acabar vendo mais e mais e mais desses meninos vindo da base com essa capacidade, ô Pedrosa. Porque hoje o futebol te exige muito mais só do que o 9, só ser um camisa 9, né? Eu não estou falando de exigência, de versatilidade, que eu sempre critico isso aqui. Eu estou falando dentro da sua função, você tem que ter o poder também do coletivo. Claro. E você, como ofensivo, você também tem que ser um pouco defensivo, né? É aquele papo do sistema defensivo, né? Esse papo de sistema defensivo só zagueiro, isso não existe mais. Muito pelo contrário, é o time inteiro que marca e você tem funções sem a bola. Se você é um grande jogador sem a bola, você vai conseguir desempenhar também com a bola. E a gente sabe, se o cara não é extra classe, se ele não é um gênio da bola, ele não pode só ficar jogando com a bola por conta da qualidade dele. Muito pelo contrário, ele tem que ajudar o time. E nesse contexto do time do Flamengo, eu acredito que o Igor Jesus vai ficar bem centralizado, um cara mais fixo naquela posição para ele poder cobrir o lateral, para ele poder cobrir as subidas do Wesley, para ele poder cobrir o fato do Gerson e do Lohan muitas vezes caírem pelo lado direito. Como ele não é um jogador, na minha opinião, que é ofensivo, muito pelo contrário, ele é muito mais do toque rápido, do cara que dá o passe vertical, mas também que tem uma boa marcação. Eu acredito que o Igor Jesus, nesse time do Flamengo, vai ficar mais fixo para cobrir esse lado direito, que é um lado mais enfraquecido do Flamengo. O Vene Casagrande tem drone de jogador da Lazio negociando com o Flamengo. É esse aí que você me mostrou? É esse jogador de 24 anos, Marcos Antônio, o nome dele, uma notícia que saiu primeiramente na imprensa italiana, e nós confirmamos que de fato o Flamengo tem iniciado conversas para tentar a contratação desse esse jogador. que tá na tela, Vini? Marcos Antônio. É um jogador que pertence à Lazio, 3 temporadas na Lazio, e na última temporada ele foi emprestado ao PAOK da Grécia, e um dos empresários chegou ao Rio de Janeiro para se reunir com o Flamengo e trabalhar com o Flamengo em um projeto para poder apresentar uma proposta à Lazio. Ele ainda tem contrato com a Lazio longo, até 2027, se não me engano, mas aí o Flamengo tem interesse nesse jogador de 24 anos e vai tentar a contratação, tal como o Claudinho, que a gente mencionou ontem aqui. São 2 jogadores que estão na mira do Flamengo, já pensando na próxima janela de transferência. Então é um bom jogador, pelo que a imprensa italiana noticiou sobre ele. Jovem, né? Jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta, e agora o Flamengo vai tentar a contratação. Repito, vai se reunir com o empresário dele para tratar, fazer um projeto e apresentar uma proposta à Lazio e quem sabe conseguir a contratação desse atleta. Um nome não muito conhecido aqui no Brasil, mas você está fazendo bem. Vem. Pelo que eu soube, pelo que eu escutei, pelo que eu ouvi, é um jogador que iria se encaixar muito bem no time do Flamengo. Em qual lugar ali do time do Flamengo? Ele pode fazer a função que o De La Cruz faz, por exemplo, ele pode fazer a função que o Arrascaeta faz. É um meio-campo moderno, que joga em várias posições dentro do meio de campo. 24 aninhos. 24 anos. O Flamengo tá trazendo, ele tá pronto, né? Porque Não, o Flamengo está pensando em trazer. desculpa. Quem me dera se já tivesse trazendo. porque também aí eu falo isso, o povo fala que o Vene falou que não, já trouxe. recorta e joga na internet. É isso aí. Fernanda Maia crava, Marcos não Antônio do cravo, Flamengo. Olha, eu não tô cravando nada, tá, gente? Até quando eu posso cravar, eu não cravo. É verdade. Então, nunca façam cortes meus de drone. Meu drone não fala, meu drone não tá nem aí, meu drone tá morto. Só escuta. Ô, Pedrosa, o que a gente vê é sempre o Flamengo trazendo jogadores já prontos, de ponta, nomes fortes. Até porque o craque ele vai estar fabricando em casa e dessa forma que o Flamengo gira o dinheiro, né? Para trazer um menino de 24 anos, ele entende que ele está prontinho para jogar, para estar fazendo um serviço para o Flamengo, né? Exato, e justamente numa posição que a gente comentou aqui, né? Que o Flamengo precisa se reforçar. Quando a gente fala em Claudinho, Marcos Antônio, é o setor de meio campo. É um setor que o Flamengo já tem um Arrascaeta que já não consegue mais
ter a regularidade que ele tem, continua sendo um gênio, mas você tem o De La Cruz e não tem um substituto à altura, então o Flamengo precisa de um reserva sendo esse motorzinho. E pelos lances que a gente pôde ver aí, o Marcos Antônio parece ser esse jogador, além de também ter tido uma experiência na Europa, onde você requer muita intensidade. Eu acho que o Flamengo está em busca desse tipo de jogador, que possa trazer um time intenso, que é justamente o que o Tite pede, e hoje o Flamengo não tem um atleta para poder fazer essa função na ausência do De La Cruz. E também podendo utilizar um meio-campo mais intenso na ausência do Arrascaeta. Então você tem o Marcos Antônio, você tem um Claudinho no radar, eu acho que faz todo sentido para esse elenco do Flamengo. Só para o torcedor que não conhece o Marcos Antônio, ele saiu muito cedo do Atlético Paranaense, é cria da categoria de base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, depois teve uma longa passagem pelo Shakhtar da Ucrânia, uma passagem pela Lazio, foi contratado pela Lazio e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada. Ou seja, ele está há muito tempo na Europa. E é um jogador, segundo uma pessoa do Flamengo me disse, que se destaca e não é convocável, entendeu? Porque isso é bom porque não desfalca o Flamengo. Ah, tá. Entende? O Flamengo pensa muito nisso. Por exemplo, o Felipe Anderson no Palmeiras, embora esteja pensando no retorno à seleção brasileira, é um grande destaque. E ele não é convocável, entendeu? Não vai desfalcar o Palmeiras em nenhum momento. Perfeito. Dificilmente vai ser convocado, isso, exatamente. Né? Olha aqui, você acha que o Flamengo terá um bom rendimento mesmo com tantos desfalques? Essa foi a pergunta que eu mais fiz aqui para eles dois durante as últimas semanas, porque esse foi o grande assunto nesse Flamengo. E aí a primeira opção é sim, tem elenco, é a que está ganhando por enquanto. Não, muitos desfalques é a segunda opção. E vai oscilar, é a terceira opção. Vênia, você vai votar em que aí? Olha, eu acho que o Flamengo tem elenco, mas de fato eu tenho dúvida de como o time vai reagir com tantos desfalques. Inclusive, se a gente for parar e pensar nesse período da Copa América, o Flamengo tem que pensar em não ficar muito longe dos líderes. A verdade é essa. Porque se continuar com uma distância curta, beleza, dá para sonhar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, se você começar a tropeçar muito, perder muitos pontos e se afastar muito dos líderes, por exemplo, Botafogo perdeu quase ninguém, só perdeu o Savarino de convocado, correto? Sim. Outros times também estão se destacando, Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, o Flamengo tem como missão durante a Copa América não se afastar dos líderes do Campeonato Brasileiro. E qual foi o seu voto aí, Pedrosa? Hoje, eu acho que o Flamengo vai conseguir um bom desempenho contra o Grêmio. Eu acredito numa vitória, mas dentro dos 9 jogos da Copa América, eu acho que o Flamengo vai oscilar. A minha resposta é a quarta. Não tenho bola de cristal. Fala, torcedor Mengão! Tudo bem com vocês? Hoje tem Flamengo em campo, exatamente. Hoje, Flamengo vai receber o Grêmio. Vamos ver aí como vai se sair o time do Tite, né? Time misto para esse confronto, já que o Flamengo está aí muito desfalcado em função aí da Copa América. Mas a notícia que não quer calar no dia de hoje é a Lazio, tá? Aceita aí negociar Marcos Antônio para o Flamengo com uma condição, tá? O próprio empresário do jogador, 23 anos apenas, né? Atuou aí emprestado ao PAOK da Grécia, revelou interesse aí no jogador. Contratação para bombar o elenco, hein, pessoal? O Flamengo segue aí vivo de olho aí no mercado da bola em busca de mais nomes de peso para Tite. A bola da vez, agora, do rubro-negro, né? Trata-se do meia Marcos Antônio, que pertence à Lazio, tá? Da Itália, que segue aí monitorado pelo clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Leal, né, o próprio empresário aí do jogador, que atuou emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada, também confirmou a informação, tá? Segundo o site aí do Bola VIP, o Flamengo teria entrado em contato aí com o staff para saber das condições para assinar aí com o atleta. A diretoria, então, avalia o atleta com bons olhos e estaria muito disposta aí a fazer uma proposta oficial aí, e ouvir, né, as condições aí do jogador e também aí da Lazio, tá bom, pessoal? E aí, o Mengão vai fechar o contrato aí com esse jogador? Segundo apurou a reportagem, né, a Lazio aceitaria negociar aí o atleta.
por empréstimo, mediante uma obrigação de compra no fim do vínculo. Metas seriam estipuladas, né, para que essa condição seria fechada, tá, pessoal? Então, isso aí. No Flamengo, o Bola VIP aí conseguiu a confirmação de que Marcos Antônio seria considerado, né, um nome interessante e que está sendo monitorado junto com outros 150 jogadores pelos coaches do clube carioca, tá? E aí, pessoal, o nome pro Tite, né, já agrada muito. Segundo o Tite aí, é um jogador aí muito bom, né, que ele gostaria de contar aí no elenco, mas para viabilizar aí o negócio, o clube entende que seria vantajoso um empréstimo, né, com opção de compra e não a obrigação aí em um primeiro momento. Ainda não existem negociações em aberto, tá bom? Marcos Antônio aí é um jogador muito bom, né, passou aí pelo Bahia, pelas categorias de base, também do Atlético Paranaense, mas nunca chegou aí a jogar profissionalmente aí no Brasil, tá? Tá bom, pessoal? Então é isso, essa é a notícia de hoje, tá? Vamos ver aí como vai se sair o Flamengo nessa janela de contratação. E aí, já comenta aí se você conhece esse jogador, acha que seria uma boa aí trazer esse jogador Marcos Antônio para o Mengão. Deixe seu comentário e já comenta aí o palpite para o jogo de hoje, tá? O Mengão aí vai atropelar o Grêmio, mesmo aí com 7 desfalques aí que o Flamengo tem, né? Mas o Flamengo tem um bom elenco, então tenho certeza que o Flamengo vai para cima. Fechou, pessoal? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.